vai aprender um pouco sobre emoção, sobre as nossas emoções, sobre como lidar com algumas delas, inclusive como lidar com aquela que muitas vezes você não consegue assumir que tem, que é a inveja. Inveja é o nosso tema de hoje. Eu recebo o Dr. Alexandre Bess, que é psicólogo especializado em relacionamentos pela Universidade de Miami, autor do livro Inveja, Inimigo Oculto. Doutor Alexandre, obrigada por ter vindo. Tudo bem? Prazer recebê-lo. Vamos sentar então para conversar um pouquinho? Eu falei que é um sentimento que muita gente não assume que tem, né? E realmente é difícil. E a inveja, ela tem uma conotação, às vezes, sombria, né? Tem gente que fala assim, tem gente que tem medo da inveja, né? E que fala, eu preciso me proteger da inveja, e que vive pensando muito nisso. Eu não acredito nisso. Eu gosto de pensar que a gente pode aprender com todos os sentimentos, até com esses sentimentos ruins. É verdade? Não tenha dúvida. A inveja realmente é um sentimento ruim, né, Cláudia? É um sentimento que é o pior sentimento de todos os que envolvem a constelação humana, ou que envolve a nossa constelação mental. O pior que existe é a inveja. Então, essa foi a proposta do meu livro. Fazer o quê? Alertar as pessoas como que a inveja funciona, justamente porque para que elas não sejam vítimas de algum amigo invejoso. E acredite, tem bastante, né? A inveja realmente é um sentimento muito negativo em todos os sentidos, desgasta as pessoas. E qual é a forma, entrando na sua introdução, qual que é a melhor forma de você preparar a pessoa para a inveja, trabalhar a inveja? É você entendendo como ela funciona. Essa questão de você se proteger com adornos, isso não funciona, realmente não funciona. Eu também tenho certeza, né? Que não. Claro que a gente tem que respeitar as crenças das pessoas. Sim, cada um com a sua. Lógico. Agora, a inveja é pior para quem é invejado ou é pior para quem sente a inveja? Porque também não é um sentimento benéfico para quem sente a inveja, né? É para os dois, né? O que acontece é o seguinte, o cara que é invejoso, ele já é invejoso, porque a inveja é um traço de caráter, é um traço de temperamento que se firmou nas origens, né, da formação da personalidade da pessoa, na origem da formação do caráter, e lá já se enraizou. Dependendo de como foi essa formação, dá para ser retroativo ou não. Se for um grau de inveja leve, no livro está explicando isso, um grau de inveja leve, a gente tem leve, moderado e severo. Até o grau leve, e com uma estrutura de personalidade neurótica, dá para ser reversível. A partir do moderado, severo, e com uma estrutura de personalidade psicótica, não dá para ser reversível. Então, a inveja nasce com a pessoa? Ela vai se formar na formação do caráter. O caráter ele se forma do feto, desde o momento que a mulher atingiu a concepção, até os 7 anos de idade. Então, a inveja, ao contrário do que muita gente pensa, não tem a ver com a situação que o indivíduo está vivendo naquele momento? Não, de jeito nenhum. Autorrealização? Não. A gente tem uma série de exemplos brasileiros de pessoas que vieram do nada e constituíram impérios, não só no campo da política, no campo da televisão e de tantas outras, né? Não precisa citar nomes, mas tanta gente que não tinha nada e conseguiu fazer muita coisa e hoje tem um império assim imenso, que não dá nem para a gente descrever aqui. Não é isso. A pessoa que ela é invejosa, ela não gosta de trabalhar, ela não gosta de estudar, ela não gosta da labuta, né? Ela gosta o quê? Que tudo caia do céu de maneira fácil. Até para jogar na lota, nunca pegar uma fila. Então, assim, é uma pessoa muito ruim, muito negativa, que age o quê? Age pela falsidade, age pela dissimulação. Mas você acha que não pode acontecer da pessoa ser trabalhadora, inteligente, bem resolvida e em determinado momento sentir inveja do outro? Tem pessoas, Cláudia, eu fiz uma pesquisa muito extensa, né? Foram 15 anos de estudo para lançar esse livro. É um romance, isso é muito importante falar para as pessoas que estão em casa. Não é um livro técnico, não é um livro de autoajuda. É muito bacana, por sinal, porque através do romance, da história dos personagens, você consegue identificar aí onde é que nasce a inveja, como é que ela é disseminada, né? Estamos trabalhando para virar filme, não sei se vai dar certo, mas a gente está fazendo alguns contatos aí. Tem músicas, né, como você pode ter reparado. E o que acontece? Então eu jogo a inveja diluída ao longo de todo o livro, no expediente do livro, para que a pessoa possa se identificar. O que acontece? Algumas pessoas não são invejosas, elas são totalmente desprovidas de inveja. Quando ela pode até desejar ter alguma coisa a mais do que aquilo que ela conseguiu, mas ela vai ter o quê? Ela vai ter admiração. Poxa, sei lá, fulano de tal, Roberto Carlos, como ele é um bom cantor, eu quero chegar lá no pé dele. O que acontece? Ela não vai ter raiva. O mecanismo principal da inveja está aí no romance. É o quê? É a raiva e o ódio. Entende? Quando você gosta de alguém, você admira alguém, você quer chegar onde aquela pessoa chegou, você vai ter o quê? Você vai ter amor, você vai ter doação para aquela pessoa.
Você vai ficar contente com ela. Poxa, sou fã do ator tal, da atriz tal. Ele caiu, poxa, sofri com ele, mesmo que você não conheça a pessoa, entende? Já o invejoso não, ele curte com o sofrimento do outro, né? Então não pode acontecer de uma amiga de verdade que ama outra amiga, que sente inveja. Ela vai sentir admiração, se ela quiser ter alguma... Sempre? Sempre, porque aí o sentimento é do bem. Quando o sentimento é do mal, aí entra a inveja. Aí o que é? A falsa amizade. A inveja nada mais é do que a irmã gêmea da falsidade. Ok. Bom, a gente divulgou o assunto e alguns telespectadores enviaram perguntas e participam do programa. E eu vou passar algumas dessas perguntas agora. Vamos ver qual é a primeira pergunta que a gente tem aí dos nossos telespectadores. Porque geralmente as mulheres sentem inveja da roupa de outra mulher. E de uma forma generalizada, né? A pergunta é da Juliana de Avaré. Então, Juliana de Avaré, o que acontece? Ela está certa na colocação dela. A diferença essencial da inveja masculina para a inveja feminina. As mulheres, de uma maneira geral, isso também foi uma pesquisa intensa que eu fiz, elas invejam o quê? O cabelo, a roupa e a beleza da outra mulher, tá? Isso é muito importante. Então, ela não, se a mulher comprou um carro ou se fez alguma coisa mais no sentido social, não vai importar tanto. Mas peraí, mas quem sentiu essa inveja é necessariamente essa pessoa falsa e invejosa? Oi? Essa coisa de sentir inveja. Sim, a inveja no sentido negativo. Falsa, invejosa? Não, no sentido negativo. Então aquela você acredita pessoa... que existe inveja branca, como dizem atualmente? Aí é que está, o termo é errado. Essa terminologia, nomenclatura, inveja branca, inveja boa, não existe. O que existe é a admiração. Quando a pessoa fala, eu tenho inveja branca por alguém, eu tenho inveja boa, ela está sendo sincera. Só que ela está usando a terminologia errada. Então, o que ela tem é admiração. Exato. Então, exato. Ela pode ter uma admiração pela amiga. E qual que vai ser a diferença? É o mecanismo do ódio e da raiva. Tá. E não tem a frustração também. A pessoa que vê a outra viajando, fazendo algo muito especial e fala assim, eu tô com uma inveja branca de você. Não, não é. Eu estou feliz que você está viajando. Exato. Mas e a vontade de também viajar? É inveja? Não, nesse caso não, porque não tem o sentimento do ódio e da destruição. Então, inveja tem a ver com o sentimento de ódio e destruição. A força motriz da inveja é a raiva e o ódio. Então, você começa embaixo, você tem o quê? Você tem uma não aceitação, porque fulano chegou no tal lugar. Aí isso começa a gerar o quê? Isso começa a gerar uma frustração. Essa frustração vai levar ao quê? Vai levar o ódio e a raiva. E depois as ações premeditadas destruidoras, onde o cara tenta puxar o tapete, a mulher tenta puxar o tapete. Só para terminar a pergunta da Juliana, é isso mesmo. Então, a inveja ou a admiração está ligada na mulher, a questão de roupa, a questão de beleza, a questão de maquiagem, de cabelo, especialmente cabelo, é um absurdo, assim. E o homem é carro, são poderes aquisitivos maiores, um belo casamento, uma ascensão social mais exacerbada. Ok, vamos para a próxima pergunta, então, para a gente ver o que o pessoal anda pensando, né? E quais são as questões. Bom, estou numa fase esquisita. É difícil assumir, mas tenho sentido muita inveja atualmente. De amiga por vários motivos diferentes. Por que isso está acontecendo? Eu não estou me sentindo bem com esse sentimento. Bom, primeiro tem que analisar qual que é esse sentimento. Porque a inveja é um sentimento negativo, aquilo que você perguntou. O cara que é invejoso, ele sabe que ele é invejoso. O que ele faz? Ele usa dois mecanismos de projeção de defesa do ego. Dois mecanismos de defesa do ego. Um é o mecanismo de negação. Então, o que a pessoa faz a priori? Ela nega o sentimento de inveja e automaticamente já usa outro sentimento de negação egóico, que seria o quê? A projeção. Então, ela projeta isso no outro. Para quê? Para ela não conseguir, para ela não sentir esse mecanismo negativo que ela está sentindo, que é a pessoa que está relatando aí. Porque é um sentimento que, sabe, Claudinha, ele perturba muito, deixa a pessoa muito instável. Mas nesse caso, pelo que eu entendi dessa telespectadora, ela não sentia inveja antes, ela está começando a sentir nesse momento e ela está incomodada com esse sentimento. Porque inveja... Então ela não tem essa característica da pessoa invejosa que nasceu lá do 0 parece que anos. Parece que ainda não. O que acontece? O caráter está formado. Tá? A pessoa não adquiriu o traço da inveja na sua formação de caráter, que é o que vai ser a sua personalidade no futuro. Né? Caráter marca, o que significa caráter? Marca em alemão. Então, o que acontece? De acordo com alguma vida que ela teve, mas que se ela já teve alguma tendência essa que não se firmou no seu caráter, mas passou DNA, via temperamento, via DNA, que é outra coisa, temperamento é uma coisa, caráter e personalidade são outras completamente diferentes. Tá? Aí o que acontece? Pode ser que
esse traço de temperamento, DNA que ela tem no organismo dela, né, o que acontece? Vai eliciar aí um comportamento invejoso mediante uma atual situação que ela está vivendo, ou não. Aí o que vai determinar, ela vai ter que se analisar, vai ter que tentar se observar e ver quais são os outros sentimentos que estão envolvidos, se é uma admiração ou se é uma raiva, porque eles não podem, eles não atuam juntos. Tá, mas aí pra gente ajudar, acho que os telespectadores de uma forma geral, que estão passando por esse momento, estão sentindo esse desconforto da inveja, o que a gente pode falar para essa telespectadora, que eu acho que já ajuda a todos? O que fazer observar, com esse sentimento? Exato. Para ela observar quando que isso começou e tentar, dentro do conhecimento dela, né, levantar as suas próprias variáveis. E aí sim, a partir do momento que ela tiver mais ou menos um perfil próprio traçado por ela mesma, ou ela pode buscar a ajuda de qualquer profissional aí da área, né? Tem muita gente boa aí que entende muito. E aí sim ela vai ver o que ela pode fazer para se ajudar, para ver se esse sentimento é um sentimento negativo ou é um sentimento transitório de um momento que ela gostaria de ter alguma coisa e não. Se for um sentimento de inveja transitório, passa muito rápido, ela não se firma. E se for um sentimento negativo, eu acredito que a pessoa não deve gostar de conviver com isso. Não. Aí o que ela vai ter... personalidade invejosa. Exato. Como é que ela trata isso? Esse é o problema. Aí a gente vai ter que ver que nível que esse sentimento se instalou, se é que ele se instalou, né? E aí o que ela vai... Aí ela, qual que é o remédio? Não existe tarja preta nem antidepressivo para inveja. Terapia. Tá? Para tentar mudar e tentar reverter as características de personalidade que estão aí atrapalhando ela no seu dia a dia. Ok, e antes de chegar na terapia, a pessoa pode tentar fazer um exercício próprio de observação e de mentalização também pessoal, para ver onde que começou, o que começou e o que exatamente está deixando ela nesse estado aí de conflitante. Ok. É complexo, né? Bastante. Por isso que eu criei um romance muito bonito. Eu não sabia que... Porque, pelo que eu estou entendendo, algumas pessoas são invejosas e outras não vão ser nunca. Exato, não vão ser nunca. Né? Por isso que eu criei um romance muito gostoso, né? Eu uso uma experiência de Califórnia para ilustrar o romance. Então, quem não foi vai conhecer, vai ficar muito com vontade de ir. Quem foi vai poder relembrar a sua viagem, né? E o final de tirar lágrimas, enfim. E a inveja aí, Claudinha, ela está abordada desde o fator antropológico até o religioso. Eu consultei 3 líderes religiosos, né? Então, eu consultei um monsenhor católico, conversei com um líder judaico, né? Um rabino, e com um sheik muçulmano. Então, assim, não juntos, mas diferentes. E a gente conseguiu, dentro das nossas reuniões, colocar a inveja, que é um pecado capital, começou lá atrás com Caim e Abel, isso é importante, dentro de todos os outros 6 pecados capitais. Então, só a inveja, por si própria, ela consegue estar inserida de todos os outros pecados capitais. É muito gostoso, é um livro muito gostoso, um romance muito gostoso, tem muita música, tem muito filme. Eu acho que vale a pena a leitura para a gente poder tratar a inveja, né? Porque imagino que mesmo aquele que tem isso como característica da personalidade não deve ser feliz. Lógico. E você tem a instituição materna e materna, que são nossos pais, onde a gente nasceu, que seria a sua primeira família primordial. Aí você vai ter a instituição da família secundária, que seria o quê? Aquela que você escolheu para casar. Aí você tem uma outra instituição que é o quê? Os seus filhos, né? Existe ex-mulher, ex-marido, mas não existe ex-filho. E aí você vai ter o quê? A instituição da amizade, que é muito importante, que perdura a vida inteira se forem assim amigos. Então, esse é o propósito do livro, mostrar como é que os invejosos agem, né? Tem todas as dicas, como é que funciona em todos os pontos, sendo totalmente a história fictícia, eu que criei, mas a parte científica do livro é fidedigna ao sentimento da inveja. Perfeito. Eu recomendo a leitura do Dr. Alexandre Bez, que é psicólogo e escritor. O site é o www.clinicaab.com.br. Inveja, inimigo oculto. Que a gente sabe que mata, né? Caim matou Abel. Obrigado, Claudinha. Não é verdade? Obrigada.